E logo, os arqueólogos procuram vestígios desses lugares e muitas vezes podem até comprovar a veracidade dos relatos bíblicos. Vestígios são restos de construções e utensílios antigos que são encontrados. Exatamente. E também podemos determinar a idade de um livro pelo tipo de material que foi usado para ser escrito. A própria Bíblia, por exemplo, tem partes dela em que foram escritas em papiros. Papiro é uma planta que era usada pelos egípcios, pelos babilônicos e também pelos hebreus. E eles utilizavam para fazer a folha de papel. E essa folha depois eles enrolavam para armazenar e guardar os escritos. É uma folha tão resistente que até hoje elas sobrevivem. É isso mesmo. Eu já tive a felicidade de ver um papiro numa das minhas viagens que fiz para o Egito. Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Sinistro! Vai ser sinistro. É esplêndido. Um grupo de arqueólogos, enquanto pesquisavam nos muros de Jerusalém, descobriu um disco de argila, onde tinham as inscrições governante da cidade. Essas mesmas inscrições aparecem em 2 Reis 23:8. São evidências como estas que fazem acreditar que a Bíblia não mente. Tudo isso é muito sinistro. Até eu fiquei com vontade de ler a Bíblia. Nossa, JP, que coisa maravilhosa! Sabia que a Bíblia é um livro fantástico? Olha, ela tem transformado muitas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus que ilumina o caminho na escuridão. Sabe, tem um verso na Bíblia, lá no livro de Salmos, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora fica fácil entender o que significa. É verdade, vocês estão sentindo hoje o que é andar na escuridão, né? Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? A Bíblia, ela é a luz que ilumina o caminho na nossa vida. Ilumina pra quê? Duda, você não ficou aqui treinando para sua apresentação? Até que a luz foi embora. É verdade, a luz foi embora e você teve que parar. E sabe, nós estamos nos preparando para ir para o céu. E a Bíblia nos ajuda nesse processo de preparação. Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Com oração, com leitura da Bíblia, meditando nas palavras, Jesus revela a sua vontade para nós. E assim, nós aprendemos o que fazer e como viver para um dia estarmos lá no céu com Ele. Agora entendi. Sabe, tem uma história muito bonita que fala sobre 10 mulheres solteiras que foram ser damas de um casamento, né?
A gente gosta, né? A menina principalmente gosta de ser dama de casamento. E esse casamento... Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Antigo era bem diferente do casamento de hoje. Sabe, o noivo estava na sua casa e ele precisava caminhar até a casa da noiva, buscar a noiva e voltar todo esse trajeto até a sua casa novamente. E aí então, essas damas estavam preparadas para esperar o noivo chegar. Mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando e ficou tarde, tarde, tarde. Sabe o que aconteceu? Elas ficaram com sono e todas dormiram, todas. E aí elas estavam carregando uma lamparina cada uma. Sabe, essa lamparina era para iluminar o caminho onde o noivo e a noiva iriam passar. Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Mas agora elas dormiram e o noivo não chegava, e o noivo não chegava, não chegava. Aconteceu que a lamparina, ó, apagou. E agora? Quando de repente ouviu-se um barulho. Acordem! Acordem! O noivo está chegando! Elas começaram a levantar, assustadas, levantaram. As que estavam todas com a lamparina apagada, já rapidinho tinham azeite e colocaram o azeite na lamparina e acendeu. 5 conseguiram acender a lamparina, mas as outras 5, eu não tenho mais azeite para acender a minha lamparina. Ai, por favor, me empresta um pouquinho de azeite para acender minha lamparina. Eu não posso te dar nenhum azeite, porque se eu te der o azeite que eu tenho, eu vou ficar sem luz também. E agora o que a gente faz? O que a gente faz? Olha, o meu conselho, sabe o que é? Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Vai lá na cidade, lá na mercearia e compra azeite. Rapidinho, vão lá correndo. E enquanto essas 5 foram correndo lá para a mercearia, o noivo foi chegando. Foi chegando com a sua noiva. Entraram para casa, para a grande festa de casamento, as 5 que estavam com a lamparina cheia. Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Estavam acesas
entraram nesse cortejo. Mas aquelas outras 5, onde ficaram? Tentando comprar azeite. Voltaram tarde, chegaram e bateram na porta. Abram, por favor, nós somos as outras damas e queremos entrar nesse casamento. O noivo abriu a porta, olhou e falou assim: eu não conheço vocês. Essas damas ficaram tão tristes. Sabe o que a gente aprende com isso? Jesus é o noivo. Jesus representa esse noivo. E através da Bíblia, como a gente estava falando aqui, nós podemos entender melhor o que Deus quer de cada um de nós. E o que Ele quer? Quanta sombra! Tem várias na parede. Uau! Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Isso foi divertido. As sombras são legais. A energia voltou. A luz voltou. Eu gostei de ficar no escuro. Eu também. Vamos apagar a luz pra gente poder brincar de sombra outra vez. Mais sombras bailarinas. Sombra bailarina, que bom te ver dançar. Cresce na parede, mais alta do que eu. Tão esperta que consegue sumir e aparecer. Tão silenciosa sombra, será que estava aqui? Gostei das sombras, Tata. A gente já sabe o que fazer quando a luz acabar outra vez. E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Sendo Anjinho da Esperança, eu ajudo a rádio e a TV Novo Tempo a continuarem falando de Jesus para as pessoas. Aquele moço não enxerga nada, mas ele pode ouvir. E assim, ele e todas as pessoas que são deficientes visuais podem ouvir sobre o amor de Jesus. É verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Também vão saber que quando Jesus voltar, ele vai fazer um milagre e eles vão conseguir enxergar muito bem. Isso mesmo, Aninha. Ei, amiguinho, você também pode ser um anjinho da esperança e ajudar a Novo Tempo a falar de Jesus para todas as pessoas.